Fala, galera, no Papo da Gente de hoje, com um cara que transita entre números, comunicações, negócios. É um cara que é contador, empresário, comunicador. Alguém que vive o empreendedorismo por dentro e por fora. Mas, porém, mais do que falar sobre o sucesso, eu acho que é interessante a gente entender o que existe por trás, a construção. Verdade. E as dores, sim, os riscos, os bastidores, as decisões difíceis. Então, hoje, o Papo da Gente é com o Ivan Lucas. Eu tenho muita honra, muita alegria aqui de poder estar perto desse cara que é uma inspiração para mim. E muito obrigado por você estar aqui, irmão. Ô, meu irmão, vambora, vamos pra cima, tá? A gratidão aí a esse projeto espetacular. Muita alegria poder estar fazendo parte desse projeto, receber esse convite e vim aqui para poder bater esse papo, trocar essa ideia, falar sobre o negócio, né? Falar sobre o negócio, a gente vai falar sobre aquilo que a gente vive, né? Quando você vive algo, falar sobre isso se torna algo, né, natural. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui. Espero poder conseguir colaborar contigo, com a audiência. Eu sempre falo que a gente, quando chega num projeto como esse, né, o objetivo final não somos nós, não é a nossa autopromoção, e sim quem vai ouvir, né, essa nossa conversa e de alguma forma vai conseguir captar alguma mensagem, e essa mensagem vai conseguir tocar a vida dessa pessoa e ela vai pegar essa informação, conseguir ter a mente dela tocada, e depois da mente ser tocada, ela conseguir transformar essa mudança em alguma ação, e essa ação virá resultado. Então, nosso papo aqui é papo de resultado. Então, fique conosco, você não vai se arrepender de assistir isso até o final. Depois de uma chamada dessa, eu fico até com medo de continuar, cara. Mas assim, antes de mais nada, você falou muito aí, você falou sobre a audiência. E eu quero aqui trazer para a galera, mostrar que eu realmente acompanho. Eu vi um vídeo teu essa semana e falava justamente sobre isso. Muita gente tem medo de começar alguma coisa, porque acha que as pessoas não vão ouvir, não vão ver. Cara, eu vou começar, já tem tanta gente viralizada, tanta gente aí na internet que já tá bombando e tal, e eu vou começar alguma coisa do zero, e será que eu vou ter audiência? E aí eu sempre tive esse medo antes de começar isso aqui. É mesmo? Sempre tive. E aí essa semana eu vi um vídeo teu falando, cara, quantas vezes a gente já não falou para 3, para 4, para 5, antes de falar para 1 milhão? É verdade. Então, hoje realmente eu tô destravando aqui um projeto que durante anos ficou guardado, engavetado, mas que eu tenho certeza que hoje pode ser para 1, para 5, mas daqui a pouco vai chegar a 1 milhão, tenho certeza disso. Cara. E muito obrigado por você estar aqui comigo nesse projeto. Feliz demais. Mas vendo sua trajetória e o pouco que eu conheço, que eu percebo, que eu acompanho, a gente, com certeza, você deve se deparar com pessoas que dizem, cara, como você é próspero, como você é um cara que venceu, né? Mas nem todo mundo conhece o caminho, conhece a caminhada, as dores, né? Então, eu queria começar aqui falando um pouquinho, pedindo para que você falasse sobre o preço invisível que você já pagou na sua vida e como que é a tua trajetória até aqui, sabe? Quando que começa essa tua veia de empreendedorismo, né? E sobre a tua carreira profissional até aqui, antes de você sair do trabalho que você era para começar a empreender. Uma jornada. É uma jornada e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, é muito legal você tocar nesse ponto, porque normalmente as pessoas vão definir a gente pelo resultado que aparente nesse recorte da nossa fase da vida de hoje. Claro que há uma história, uma jornada, e assim, ela é bem longa, mas eu vou sintetizar o máximo possível, né? Eu sou um cara que sou de Nova Iguaçu, amo Baixada Fluminense. Cresci num bairro aqui chamado Cerâmica, que muitas pessoas aqui de Nova Iguaçu conhecem. E ali, cara, quando você nasce num bairro, né, que é um bairro simples, né, um bairro pobre, não tem ninguém rico lá na Cerâmica. E aí você começa, eu sempre falo o seguinte, você vai enxergar a vida a partir daquilo que você está vendo. Então, a partir daquilo que eu estava vendo naquele momento, assim, não existia tantas perspectivas, né? Porém, o caminho da educação foi o que a minha mãe me ensinou. Você precisa estudar. Porque se você não estudar, você não vai conseguir ter as coisas. Se você estudar, você não vai conseguir crescer. Se você estudar, para que você consiga se qualificar e ter ali um bom emprego e etc. Então, o caminho da educação foi o primeiro caminho que a minha mãe me apontou ali. E eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Nós tínhamos uma paixão pela nossa escola muito grande.
Eu me dediquei muito ao ensino. Quando foi chegando na fase do ensino médio, já começam aquelas decisões que a gente tem que tomar na vida. Aí a galera tá indo pra escola técnica, fazendo pré-técnico, né? Todos os cursinhos populares que você imaginar. Eu fiz, todos gratuitos, né? E aí, tanto que para vestibular eu estudei aqui em Nova Iguaçu, no instituto que existe há 30 anos, que é o Instituto Educarte, não sei se tu conhece. Conheço. Eu fui aluno do Educarte lá atrás, cara, 2008. Tamires. Isso. Tamires e o... Meu Deus. Professor Eduardo. Professor Eduardo. Me deu aula de história. São parceiros nossos lá do Conceito Marketing. Entendeu? Então, assim, eu fui aluno lá. Então, nesse ponto de inflexão da vida, eu tive que me virar ali. Então, quando foi 17 anos, fui formando no ensino médio, tava perdido no que fazer e tal. Cara, eu não tinha grana para poder fazer faculdade, mas eu queria estudar. E aí eu não tinha sido aprovado na universidade pública. Minha mãe falou assim, mesmo que você fosse aprovado, você não ia fazer, que eu não tenho condições de manter você integralmente naquele lugar. Eu falei, mãe, beleza, eu preciso arrumar um trabalho. Meu primeiro emprego foi como menor aprendiz. E meu salário na época estava na minha carteira, R$250. 2009. E, eu achei que eu tava rico. R$250, eu tô ganhando dinheiro pra caramba. Só que a faculdade, na época, na Uniabel, Belfor Roxo, me formei lá. Era R$430, isso com muitos descontos que eu tive de Enem, fui empurrando um desconto, sei que a conta fechou em 430. De 250 para 430, a conta já não fechava dali, irmão. Nisso que a conta não fechava dali, eu e minha mãe, nós tivemos que vender lanche para poder conseguir completar o restante do recurso. Aí eu me dediquei muito a essa bolsa lá do menor aprendiz. Quando eu completei 18 anos, eles me promoveram assistente administrativo. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vamos parar de vender lanche, que vender lanche dava uma dor de cabeça pra gente muito grande. E aquele valor ali, aquele salário integral já dava para poder pagar a faculdade, custear tudo. E dali eu comecei a fazer isso. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a minha mãe só topou a loucura de vender lanche comigo porque eu estava disposto a pagar, a investir todos os meus R$250, que era tudo que eu tinha. E às vezes nós queremos que as pessoas venham investir em nós, sendo que nós mesmos não investimos na gente. Se você quiser atrair investimento para a sua vida, você precisa investir em você. Porque quando você investe em você, a mensagem que você passa para todo mundo é que você acredita no que você está fazendo. Se você não investe em você, em nada, você quer que venha alguém lá do outro lado do mundo para poder... Não vai acontecer isso. Esse foi o primeiro entendimento que eu tive ali. E aí eu fui menor aprendiz, fui promovido nessa empresa. Quando foi em 2010, abri o processo seletivo do Banco Bradesco, difícil, foi uma guerra. Cara, eu fui aprovado no banco. Me tornei bancário em 2010, com 20 anos de idade. Top. Aí eu estava no terceiro período da faculdade, cara, e foi uma carreira assim linda, maravilhosa. 4 anos depois, estou sintetizando tudo para a gente poder ir direto ao ponto. 4 anos depois que eu tive uma mudança. O banco, o maior benefício que o banco me deu foi a ambiência de poder conviver com grandes executivos, aprender a lidar com dinheiro, aprender sobre atendimento ao cliente, aprender sobre venda. O banco foi a escola da minha vida, porque eu falo que enquanto eu fazia faculdade, eu estava fazendo uma outra graduação ali numa multinacional. Eu saí de uma empresa de pequeno porte, fui para uma multinacional, outra cultura. Cara, eu nunca tinha colocado um terno na minha vida, eu nunca tinha dado nó na gravata, velho. Cara, e naquela época... O ambiente te moldou e você aprendeu com ele. Pô, cara, foi o maior benefício que eu podia ter na minha vida, foi poder viver aquele ambiente executivo. Eu fiquei 4 anos ali. E aí, quando eu acabei a faculdade, passou no ano seguinte, falei, cara, vou pedir demissão. Eu decidi pedir demissão para poder empreender. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Eu tô nesse ponto agora, tá? E eu te pergunto, cara, como que você... Porque assim, muita gente fala que não, você precisa tomar essa decisão de uma forma racional. Né? Você tem que pensar, cara. Tem que pensar. Porque, poxa, tá certo ali teu contra-cheque. Certo. Você tem ali o teu contra-cheque certo pra tu pagar tuas contas e tal. E aí, cara, você... Não sei se nessa época você já tinha filho. Não, ainda não. Eu tenho 2 filhos hoje. Aí, cara, é mais um ponto que faz a gente... Poxa. Fazer aqui. Então, como que você... Talvez na minha condição de tendo filhos, o que você diria pra mim assim, cara... Realmente você precisa se calçar de alguma forma? Ou primeiro analisa o teu sonho, vê se ele é um sonho palpável, é algo que já vai te trazer um retorno imediato e, cara, parte pra dentro ou não parte. Sabe que você mesmo sem ter filho, você chegou a pensar no risco disso e falando, cara, vou sair, mas caramba, vou, não vou. E aí, não, cara, vou meter a cabeça aqui, vou embora e depois eu vou ver o que vai acontecer. Cara, isso é um ponto bem crucial, porque na época ali eu não tinha filho. Né? Não tinha filho, eu tinha me organizado financeiramente para poder, caso o negócio demorasse
1 ano ou 2 anos para poder engrenar, eu teria um valor guardado do qual me manteria 2 anos sem ganhar R$1 novo. Pô, isso é interessante. Eu meti uma estratégia dessa. Então, peguei meu custo fixo que eu tinha. Aí eu falei, cara, eu preciso juntar esse dinheiro aqui. Pra quê? Se eu precisar ficar 2 anos aqui sem receber nada de onde eu vou construir, e eu vou trabalhar. É isso aí, eu vou trabalhar 2 anos. Tipo assim, eu vou trabalhar, vou me dedicar a um negócio 2 anos. Eu tenho 2 anos para poder fazer isso aqui dar certo. Sem eu me preocupar com as contas, com as coisas ali. Eu era casado já, não tinha ainda a Lavínia, mas foi a conta que nós fizemos ali para poder chegar nesse valor. E quando eu tive esse valor, eu falei, cara, agora chegou a hora assim, chegou ali o ponto de inflexão, foi necessário. Então eu sempre faço o seguinte, cada decisão, o peso da decisão, você não pode tomar uma decisão emocional. Sim. Só pela sua, não, sim. Você precisa pensar. Não é porque, não, você tem que largar tudo. Não vai nessa, não. Se você não se estruturar, quando você se organiza, você toma uma decisão pesada, como essa, que é uma decisão muito pesada, só que você se organizou e você se planejou. Então, igual você, cara, eu vou te passar a minha estratégia, você tem 2 filhos e tal. Cara, essa estratégia que eu fiz da análise do custo é uma coisa que eu vou compartilhar contigo. Sim, cara, eu preciso de X tempo. E você sabe, e posso falar uma coisa pra você? Sabe quanto que eu usei do fundo de reserva que eu tive? Que eu guardei? 0. Cri. Porque eu foquei muito no trabalho. Eu fiquei assim, louco pro trabalho, vender e tal. E eu não precisei tocar naquele dinheiro. Eu não precisei encostar naquele dinheiro. Então, assim... Mas aí tava lá. Eu sempre falo o seguinte, isso é um ponto muito interessante. Existem algumas coisas que não exigem talento. Organização é uma delas. Então, você se organizar, você conseguir planejar, isso não é nenhum artigo de luxo. É uma conversa para quem resolveu dar um novo passo. E esse passo de você tocar o seu negócio é uma decisão muito difícil. É o sonho de alguns, desejo de muitos e a realização de poucos. Eis o primeiro corte. Cara, top, mano. E você acha que o ambiente corporativo do banco te Total. Abriu a mente assim pra isso? Muita coisa que eu lidava com muitos empresários ali. Pô, nunca vesti um terno na primeira vez. Aí tu começa a entrar com megas empresários, tu começa a conversar com esses caras. Mas aí você também conhece a dor deles, né? Você vê os problemas. Tu vê os problemas do cara também. Né? O cara não tem tempo, às vezes falta tempo, às vezes você não consegue dar uma atenção pra quem se ama e tal. É um degrau e você vai... No primeiro momento, né, velocidade 100, ele... nessa escalada, né? Até você conseguir se organizar a ponto de você hoje conseguir estar aqui gravando um podcast e ter uma equipe trabalhando lá, te dando todo o suporte que você precisa. Exatamente isso. Eu costumo dizer, existem degraus aí que precisam... Cara, existe. E assim, o cara que vai empreender, a pessoa que vai empreender, na verdade, né? A pessoa que quando ela decide se tornar um empreendedor, uma empreendedora, ela vai entender que o nível de entrega dela é muito maior. Você dorme e acorda pensando naquilo. Normalmente, quando você for lidar com um empresário, com um empreendedor, você vai ver que ele transpira aquilo ali. E ao transpirar aquilo ali, ele vai sempre buscar soluções para poder apresentar. E você começa a desenvolver o teu equilíbrio, a tua forma de gerir pessoas. Porque tu começa um negócio, aí tu tem que aprender. Tem que dominar a venda. Tu tem que saber de comunicação, porque tem que apresentar um negócio. Aí você tem que saber sobre gestão de pessoas, você tem que contratar, você tem que... Cara, são tantas camadas ao iniciar um negócio que você fala assim, caramba, será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? E posso falar uma coisa pra você? Você vai conseguir, pô. Porque no início, tudo aquilo que você foi fazer de novo na tua vida, no início te assustou, te embaralhou. A nossa autoproteção já não, cara, vai devagar, você não vai... Tipo assim, a tua mente já entra, já encena a autoproteção, tu vai... Caraca, acho que esse negócio não vai dar bom. Cara, mas sempre dá, sabe? A conta sempre fecha, por mais frio na barriga que a gente esteja, mas assim, você não vai aprender a tocar tudo isso da noite pro dia, sabe? Fique em paz, cara. Se permita a errar, você vai errar. Muitas pessoas quem empreende já falou pra você que errou. Pouca gente sem a sinceridade de falar, não, já errei aqui, já errei ali, já acertei aqui. Então tudo isso influencia, sabe? Não existe uma vida perfeita. Infelizmente, nas redes sociais hoje, com o advento das redes sociais, que é maravilhoso, nós amamos, mas algumas realidades que são mostradas ali da vida do empreendedor não são verdadeiras, né? Sim. Não são verdadeiras. E a gente precisa estar bem atento a isso.
Porque hoje eu lido com pessoas muito sérias, cara. A galera trabalha, velho. E trabalha pra caramba. Então, assim, se você é uma pessoa de garra, de fibra, de guerra, pula, vem. Entendeu? Você vai precisar. Cara, muito top isso. Agora, uma dúvida também, muita gente me pergunta isso, né? A sua vontade de vencer, sua vontade de... O que fez você sair do banco e partir para essa jornada empreendedora? Foi a pressão de você, de repente, estar ali num lugar onde você já não se enxergava mais ali naquele ambiente, você achava que você podia contribuir mais para a sociedade como um todo? Ou foi a necessidade realmente de você construir a sua vida financeira de uma forma melhor? Assim, o ponto que fez você, cara, eu vou empreender. Você já tinha isso desde sempre na sua vida? Ou em algum momento que você pensou, cara, o caminho é esse, se eu quiser crescer na vida, se eu quiser desenvolver algo que vai deixar um legado, eu preciso seguir esse caminho aqui. Teve algum momento que você pensou nisso? Ou foi uma trajetória natural? Você estava ali no banco, pô, enxerguei uma oportunidade de negócio. Muita gente tem isso, né? Tem isso, Cara, isso aqui é uma oportunidade de negócio. Vou botar um dinheiro aqui, vou investir, vou fazer. Se der, deu. Se não der, tô aqui, tô seguro, beleza. Mas muita gente, na faculdade, muitos anos atrás, quando eu estudei sobre empreendedorismo, o professor falava sobre 2 pontos, né? Empreendedorismo por oportunidade, que é esse cara que tem um capital, enxerga uma oportunidade no mercado, investe um dinheiro e tal. E tem um empreendedorismo por necessidade. Aquele cara que, meu irmão, se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer. Eu não vou conseguir pagar minhas contas. E aí, normalmente, esse cara é o cara que começa, de repente, vendendo um lanche, é o cara que começa abrindo uma barraquinha, vendendo uma bala, e o cara vai galgando ali. No Ceasa eu vejo muito isso, 10 anos que eu trabalho no Ceasa. Uau, tu trabalha... No Ceasa você tem gente milionária que começou ali no chão, vendendo produtos de hortifruti na beira da calçada, porque não tinha loja, e hoje os caras são donos de lojas e são milionários. Então, assim, naquele momento lá atrás, meu irmão, o cara começou com o que ele tinha. Era o que tinha. Era o que tinha, irmão. E hoje o cara cresceu. Então, realmente são 2 pontos aí muito importantes que diz muito sobre a pessoa que você é. Sim. Sobre a sua capacidade de, meu irmão, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Não tem o plano B. Não tem como dar errado. Não. Tem que ser certo ou certo. Tu teve esse momento assim que você... Cara, assim, algumas pessoas que, pelo menos hoje, que é a nossa maturidade, tem gente que já veio de família de empreendedores. Então, a pessoa acaba respirando aquele ambiente ali. Eu não vim disso, não vim dessa raiz, assim. Eu nunca pensei na minha mente em ter negócio. Nunca, assim, não foi algo que foi sendo maturado na minha cabeça enquanto eu comecei a estudar. Porque depois que eu fui para a faculdade lá de contabilidade, eu comecei a ali ter contato. Porque, na verdade, eu queria estudar direito, não queria estudar contabilidade. Eu fui estudar contabilidade do preço da mensalidade, cabia no bolso. Entendi. Tá? Não foi nenhum planejamento, assim, não. Não foi, não. Foi dinheiro mesmo. E aí, dentro dessa linha, eu comecei a lidar ali com a questão das empresas, de estudar sobre empresas. Aí comecei a estudar muito sobre estudo de caso. Aquilo começou a me... Poxa, o cara tem empresa. E aí... aquela chamazinha começa a acender. Eu começo a ouvir uma coisa aqui, começo a ouvir uma coisa ali, começo a ver um documentário aqui, começo a ver um documentário ali. Caramba, E aí eu fui pro banco. Quando chegou no banco, eu comecei a lidar com vários empresários, clientes e tal. Ali, assim, após os 20 anos, vamos supor, a minha mente começou a entender esse mundo que eu não conhecia. Sim. Ou seja, até 20 anos. Tô com 34 anos, até 20 anos, eu não tinha a mínima noção que eu quero ter uma empresa. Eu não sabia que não só quero imposto de renda com 20 anos. A verdade era essa. E aí, dentro disso, eu comecei a enxergar isso, a conviver com outras pessoas, mas até então, muito feliz com aquilo que eu ganhava. Quando foi chegando na reta final da faculdade, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Por quê? Porque se eu ficar aqui, os 4 anos que eu me dediquei lá ao estudo, eles vão acabar. Eu vou ter que dar um jeito de seguir uma carreira executiva aqui. Eu vou ter que dar um jeito de passar um concurso público, olhando para o futuro. Ou eu posso ir empreender nessa área. Eu comecei aí foi quando eu virei empresário depois que me tornei vendedor. Putz. Entendeu? Porque enquanto eu estava no banco, lá na parte administrativa, o banco administrativo e comercial, quando eu estava lá no caixa, tesouraria, lidando com o administrativo, esquece, eu era totalmente... Depois que eu fui promovido ali, que eu fui para a área comercial, ali eu vi o jogo. Falei, caramba.
Aí foi quando minha cabeça começou, quando eu comecei a ter contato com venda. Então tem o negócio está na venda. O negócio está na venda, tem um caminho aqui, aí eu vou me formar, eu tenho um produto, empresa tal, se eu vender isso para cá, e comecei a desenhar isso na minha cabeça. Então eu fui me tornando, eu fui enxergando durante a minha caminhada essas possibilidades e fui ligando os pontos, entendeu? Não foi algo assim que eu com 10 anos de idade, eu não sou esse cara. Eu fui andando, sabe? É caminhando que se faz o caminho. Eu fui andando e observando. Eu falo isso muito com as pessoas. Cada lugar que você está, cada conversa que você tem, cada pessoa que você tem a oportunidade de sentar, cada dificuldade que lhe aparece, é um caminho que vai ajudar na sua construção. Você está construindo um caminho. E aí, a partir do momento que você está construindo esse caminho, cara, esse caminho também vai te construindo. Aí tu começa a pensar diferente. Caramba, será que dá? Será que eu tô pensando alto demais? Será que... Aí quando começa esses serás, velho, aí tu começa a montar uma ponte na tua cabeça pra poder viabilizar isso, entendeu? Então... Clareza é o que um amigo meu falava muito isso comigo. Cara, você precisa ter clareza daquilo que você é e daquilo que você quer oferecer para as pessoas. Porque o teu posicionamento vai fazer você ter valor, né? Então, quando você sabe cobrar pelo produto que você tem, né? E o teu posicionamento fala muito sobre isso, sobre o quão bom você é ao precificar o seu produto. O teu serviço é um produto, você precisa saber vender ele. Talvez o comercial do banco te deu essa perspectiva da venda. Como é que eu vendo contabilidade para a empresa? Contabilidade hoje é commodity, irmão. Todo mundo tem que ter um contador. Eu preciso ter um contador. Então, o que vai fazer diferença no momento da escolha do Ivan para um outro contador? Né? Então, você começando a aprender como que você vende o teu produto e o teu posicionamento como empresa vai fazer você precificar melhor e ser o fator de escolha da pessoa que está ali no mercado. Né? Então, é muito legal isso. Agora eu vou entrar na construção profissional aqui. Já falamos muito sobre isso, mas eu queria te perguntar. Você acha que... Você viu na sua trajetória do banco muita gente talentosa que ficou para trás? Muita gente. E que talvez só faltou um degrau assim para a pessoa pular dali e também partir por uma jornada e dizer, pô, esse cara tem um molho, mano, para empreender. Por que esse cara não sai daí? E tu acha que esse medo, né, falta um pouco de coragem das pessoas hoje, boas, que querem empreender, mas não tem clareza do que quer e fica naquela zona de conforto ali? Cara, porque só o talento não basta, né? Só o talento não vai bastar, não vai resolver. No que tange a empreendedorismo, eu vi muita gente boa, gente que tu olha assim, tem uma capacidade muito grande de execução, gente comprometida. Só que assim, existem outros fatores que vão fazer com que você consiga tomar essa decisão, que é, primeiro, o fator risco, né? As pessoas, a maioria de nós, né, não aprendeu ainda ou não tem tanta familiaridade com o risco. Lidar com risco é complicado. Hoje eu estou aqui, 10 anos depois, olha aqui, 10 anos depois, cá estou. Não foi do nada, né? Não, 10 anos depois, eu estou aqui conversando, tendo esse bate-papo maravilhoso com você. Só que há 10 anos atrás não era desse formato, sabe? Então, assim, o fator risco para mim pesa muito. Eu vi muita gente talentosa que perdeu pela não gestão de risco, por não saber lidar com o risco de uma forma um pouco mais natural. E aí não vai adiantar você ter as oportunidades, sabe? Porque se você não conseguir enxergar elas, as pessoas acham que a oportunidade da vida dela vai vir pintada de sei lá como, né? Vai cair no colo dela. Não. A oportunidade são pequenos movimentos do qual você vai olhando possibilidades de resoluções. Sim. Pum, uma oportunidade aqui. Então, eu vi muita gente, sim, talentosa. E vou te falar, não foi só no banco, não. Na faculdade também. Porque, assim, hoje... Eu vou fazer um exercício agora aqui. Da galera que se formou com a gente, cara, Diego, que é meu sócio, um outro amigo, o pai dele já tinha um escritório, ele assumiu a carteira. Pouca gente foi empreender. Eu não conheço, assim, de cabeça, assim. Eu acho que só uns 4 pessoas foram. Então, assim, nem do banco, voltando pra galera que se formou, nem eles, né, deram, a maioria não deu sequência àquilo que aprendeu ali. Então, eu acho que esse é um fator. Por isso que eu acho que eu não romantizo isso. Sim. Porque a gente sabe que é arriscado, mas ou você vai, né?
A prosperidade não premia só quem sonha, né? Mas ela costuma responder melhor a quem se prepara. Exato. Então, muita gente enxerga a oportunidade, mas eu tô aqui de fora e vejo a oportunidade ali, ó. Eu não quero fazer esse caminho para chegar nela. Isso realmente faz com que muitas pessoas boas fiquem pelo caminho. Sim. E, cara, um podcast desses da vida que a gente fica imerso neles, eu vi um empresário falando que no Brasil hoje, se você fizer o básico bem feito, você já consegue colher bons frutos. Ele falando, cara, o Brasil é uma terra de muitas oportunidades, mas realmente você precisa querer passar a transitar por essa jornada que você vai colher bons frutos, cara. Você ser um nota 7 no Brasil para empreender, você já vai ter um resultado fantástico. É diferente de tu, ir nos Estados Unidos e lá no Vale do Silício, lá só tem galera de Harvard, não sei o que, MIT, não sei o que lá. Então, ele falava muito isso. E, cara, é muito legal isso, muito legal mesmo. Você fala muito com empreendedores, né? Sim. Com muita galera que vive nesse mundo. Tá na luta. Tanto os que estão começando, quanto a galera que já é bem posicionada, né? E nessas palestras, nesses encontros, você percebe que hoje a galera tá com uma fome maior por conteúdo, por informação, por aprendizado. Tu acha que a galera tá querendo se preparar mais? Ou é só um hype dos coaches da vida aí que tu acha que daqui a pouco vai descer? Cara, tem essa fome, sim, por conhecimento, né? Porque alguns falam o que você tem que fazer. Outros te dizem como você tem que fazer. Para quem vive falando o que a pessoa tem que fazer, para essas pessoas não tem mais tanto espaço. Você tem que fazer isso, aquilo, outro, isso aqui. A pessoa, tá bom, tá. Agora, aí quando você entra no como fazer, aí você já criou, ele não é raso. Ele vai dar detalhes da execução. Ele não vai fazer por mim, porque você pode saber o que você tem que fazer. Você pode saber como fazer. Você só vai saber realmente se tu tá apto fazendo. É isso aí. Então, entendeu? Eu sei o que fazer, eu sei como fazer. E agora? Vai lá meter a mão pra poder fazer. A chance de dar errado é muito grande. E posso falar uma coisa pra você? Vai dar errado. Porque na prática é totalmente diferente. O formato que eu faço a minha gestão, o formato que eu vou tocando no meu dia a dia, o formato que eu vou alinhando as coisas pro meu mercado, pro meu nicho e tal, ok. Mas talvez pra você, já entende? Não existe, gente, pelo amor de Deus, não existe uma fórmula de bolo. Desconfie de quem vem vendendo aquele pacote pronto, lindo e maravilhoso. Por quê? Aplica isso aqui que você vai fazer 100 mil reais de hoje pra amanhã. É loucura. Tá entendendo? Gente, pelo amor de Deus, liga o teu alerta. Porque quando vem com aquele pacotezinho fechado, embrulhado, cara, na maioria das vezes, a sua geografia, o seu produto, o seu mercado, o seu perfil de cliente é totalmente diferente. Então, assim, não tem porquê você seguir fórmula, sabe? Não siga fórmulas não, cara. Siga o seu caminho. Estude, se prepare, se qualifique e faça. Faça, porque é fazendo que você consegue aprimorar. E nesse ponto que você está falando, em relação agora, abrindo um parênteses em relação à comunicação, eu comecei a gravar vídeos assim, pós-pandemia ali. O primeiro vídeo da internet está lá até 2019 no meu Instagram, nem apaguei ele. Um vídeo extremamente amador, muito ruinzinho lá, mas está lá, não apaguei ele não. Cara, e aí eu comecei a fazer aquilo ali. Aí eu falei, gostei de comunicação. Aí eu tava querendo aquele rap que tu tem que botar a cara. Sim, né? Sim. É tão novo. E aí eu fui aprimorando as coisas e vim seguindo, né? No início era muita chacota. E hoje, né? Cara, dificilmente. No início era muita chacota, no início era muita pancada, no início era muita risada. Hoje, cara, até me surpreende isso. Dificilmente eu não ando na rua e alguém não fala de um conteúdo. E não é na internet. Que, tipo assim, na internet, ok, é normal as pessoas falarem. Mas me chama a atenção eu estar na rua. Igual agora, tava almoçando, encontrei com uma pessoa, a pessoa falou, caramba, rapaz, estou recebendo os vídeos. Ela não falou que viu. Ela disse que ela estava recebendo. Poxa, cara, tô adorando uma pessoa que, tipo assim, tem 60 e poucos anos, quase 70. Sabe? Pô, parabéns e tal. Então, dentro disso, o que eu tô falando? Você vai passar pela fase do amadorismo. Todos nós vamos passar pela fase do amadorismo em algum ponto da nossa vida empresarial.
você não pode continuar amador. À medida que você vai fazendo, você vai aprimorando. Para mim, eu amo essa palavra, que é o aprimoramento. É quando eu faço algo, eu entendo que aqui dentro disso que eu estou fazendo tem espaço para melhora. Cara, porque se você achar que, pô, já sou o cara, eu já sei fazer, sim. Você automaticamente, a tua mente ela vai dar aquela relaxada. E quando você relaxa, que é o perigo. Agora, quando você tá com fome, com sede de mudança e de desenvolvimento, o que você faz? Cara, eu vou me aprimorar. E sempre assim, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Eu posso. E esse pode fazer melhor, cara, você pode mesmo. Pode. Porque se você tem capacidade que você pode fazer melhor, não é o que. Não, isso não invalida o que você está fazendo agora. Você está reconhecendo que em você há capacidade de crescimento e desenvolvimento. Isso é maravilhoso. Caramba. Eu gosto de lidar com gente assim. Top. Pô, já que você tá falando de gente, eu vou pegar esse gancho aqui. Você acredita que o relacionamento... Nessa tua jornada do empreendedorismo, existiram pessoas que fizeram a diferença pra você? Total. Tanto aquelas pessoas que chegaram pra você e falaram, cara, continua. Quanto aquelas pessoas que de alguma forma trabalharam com você, passaram pelo teu caminho, ou até hoje não estão mais, mas em algum momento da tua jornada fizeram sentido na sua vida, de modo que ajudaram a contribuir para que você pudesse ser o que você é hoje? Você acha que o relacionamento com pessoas alinhadas ali com o teu crescimento te ajudam nesse sentido? E ter a humildade também de receber os feedbacks negativos e positivos e falar, cara, o que daqui eu posso tirar para melhorar? Né? Porque realmente tem aqueles comentários que são relevantes, que você filtra, tem que saber filtrar. Mas tem coisas que realmente de pessoas que falam para você que... Cara... Pô, isso aqui realmente, se eu melhorar nisso aqui, eu consigo subir um degrau. Então, existiram essas pessoas na sua vida que você hoje fala, putz, se não fosse essas pessoas aqui, eu poderia estar, de repente, um degrau abaixo. Cara, é engraçado que você está falando isso. Você fez uma pergunta tão pertinente e abriu uma janela aqui. E nessa janela eu já vim fazendo uma retrospectiva, sabe? Porque no meu primeiro emprego eu tive um gestor. Lá, aquele gerente da empresa, foi um cara que me guiou, assim, como se fosse um pai com vários conselhos fenomenais. E ele foi uma referência, assim, para mim, absurda. Que foi o Otaciano. No banco, quem me levou para a área comercial foi a Regina, uma gestora, uma mulher braba, mas que exigia muito de mim, me cobrava. Mas ela arrancou, meu irmão, de mim, cara, coisas que nem eu sabia que eu tinha. Então ela foi uma gestora, tipo assim, muito absurda, sensacional. Meu primeiro sócio, Júnior Barberato, junto com seu pai, que eu acabei de encontrar, foram meus sócios no meu primeiro negócio. Foram pessoas que agregaram na minha vida, assim, de uma forma sensacional. Então, assim, tu vai lembrando de pessoas do qual você conviveu e essas pessoas, elas foram deixando o DNA delas, assim, nós. Então, nós somos, sim, cara, frutos, de alguma forma, de relacionamentos sólidos que nós tivemos com pessoas com mais experiência que nós, com mais capacidade, com mais inteligência, pessoas mais velhas que já viveram mais que a gente. Nós nos submetemos ao quê? A ouvir, a aprender, a sentar e falar, caramba, poxa, você tá certo. Foi bom ser cobrado. Foi bom ser cobrado. Foi bom ser exigido nisso aqui. Foi bom que você me apertou, sabe? Às vezes naquele momento você fica assim, putz, cara, estão cobrando, tá? Hoje você vê, cara, como foi necessário essa cobrança. Para que eu pudesse ser ajustado ali no trilho. Eu escutei essa frase esses dias. A cobrança é o reconhecimento do seu talento. Entende? O cara só cobra porque vê em você a capacidade de você fazer. Então ele tá te apertando, mas ele sabe que vai sair o suco dali. Isso é sensacional. Tu não vai cobrar de quem não pode entregar. Claro, com certeza. Não vai mesmo. Você só vai cobrar de gente que pode te entregar alguma coisa. Entendeu? Senão você fica sem sentido. Fica uma conversa de louco, né? Insano. Então, assim, eu sou muito grato, cara, a muitas pessoas. Inclusive hoje, meu sócio é um cara, né, da Aquinebron, um cara que me ajuda, me estica muito. O Maicon também é um cara que é meu sócio, que me ajuda e me estica. Então, assim, nós, cara, eu sempre falo o seguinte, existe em nós uma capacidade de viver em comunidade, sabe? Por muitas vezes o nosso ego nos atrapalha a ponto de não deixar com que outras pessoas venham nos moldar. Putz, O que pode atrapalhar o seu crescimento é o seu ego, sabia disso? Seu ego pode se tornar o maior inimigo do seu crescimento. Porque você vai perder a total capacidade de aprender com o outro, de ouvir o outro. E aí, quando o seu ego se torna algo
tão inchado, tão latente, ninguém quer nem vir falar com você. As pessoas podem te ver indo pro buraco e elas não vão se mexer. Por quê? Não adianta falar com ele. Não adianta falar com ela. Não escuta ninguém. A decisão já está tomada. A decisão já está. E aí, meu irmão, quando você faz isso com a sua vida, você perdeu boas oportunidades de receber bons conselhos, de ser cuidado, de ser tratado e de ser impulsionado. Porque o seu ego te impediu de viver tudo isso. Caraca. A falta de humildade nas pessoas, elas fazem com que elas trilhem esse caminho. Cara, eu vou pro buraco, mas tá, tu vai sozinho. Alguém queria te falar alguma coisa, você não abriu seus ouvidos, você não deu oportunidade de escutar, na sua cabeça você tá certo. Isso é um problema. Tem uma geração hoje aí que tem muito disso, de achar que tá certo em tudo. Né? Porque vai lá no ChatGPT, o ChatGPT responde, cara, isso aqui é a verdade, é 100% a minha verdade. Coloca aquilo ali em prática, mas, cara, se você não escutar as pessoas, mano, e principalmente para quem quer vender alguma coisa, você precisa ouvir, você tem que ter uma escutativa. Não tem como você apresentar um produto sem entender o público que vai consumir aquilo ali. Não. Sem você ouvir, saber onde que você tá errando, o que você pode melhorar. Cara, palavra-chave, aprimoramento. Aprimoramento. É você entender que se teu produto tá aqui, que se não tá vendendo o que você espera, cara, tem alguma coisa errada no processo. É isso. E duas coisas, né? É processo e pessoas, cara. Tem alguma coisa no processo ou tem gente que não tá trabalhando como deveria trabalhar. E aí entra a parte do aprimoramento, do treinamento, de saber ouvir, de saber escutar, de conseguir pegar esses pontos chaves para tentar melhorar. E quando a gente fala de gente, né, eu tenho uma pergunta que eu queria abrir para você aqui. As pessoas ao seu redor, né, hoje, elas te expandem ou elas te acomodam? Né? Então Verdade, é uma pergunta boa. O meio no qual você está inserido hoje é um meio de expansão para tua vida ou é um meio que, cara, se todo mundo tá do meu lado, tá no mesmo nível abaixo que o meu, eu não tenho necessidade de crescer mais? Pergunta boa. Então, expandem ou acomodam? Cara, hoje, graças a Deus, eu vivo cercado de gente que me desafia, cara. Mas me desafia não é falando, me desafia pelos resultados que apresenta. E quando você está acertado de gente que está produzindo, que está avançando, automaticamente isso te toca aí pelo mesmo caminho, sabe? Porque ao sentar numa mesa em que o assunto é a vida dos outros, esses sites malucos de fofoca aí, você automaticamente ou levanta dali porque aquele assunto não te interessa, ou você diretamente vai participar daquilo ali por estar sentado na mesa. Então, mas também quando você está numa mesa em que as pessoas que estão ali estão crescendo na prática, inclusive compartilhando alguns pedaços ali, algumas informações acerca do seu crescimento, você muda na mesa, você também aprende várias coisas. Então, o desafio maior é você lidar com gente, é buscar estar conectado a pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando a despeito do tamanho do seu faturamento, sabe? Tá conectado com gente que está pensando e executando. Porque por muitas vezes as pessoas falam assim, não, caramba, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho um projeto maravilhoso, eu tenho, meu irmão, tive uma sacada assim sensacional. Cara, enquanto você não acabar com esse discurso, você nunca vai conseguir conquistar o respeito de ninguém, porque ninguém quer mais ideia nenhuma. Ninguém quer a última sacada do ninguém. As pessoas querem saber o seguinte: o que você executou? Aonde você está errando? O que pode ser melhorado? Porque para você estar errando significa que você está fazendo alguma coisa, e alguma coisa nova ou alguma coisa disruptiva. Porque quem está simplesmente dando Ctrl-C, Ctrl-V não consegue errar. Porque ele faz aquilo ali que tá... Sim. A partir do momento que surgiu a possibilidade de erro, você, cara, estou usando em alguma coisa. Estou saindo do meu senso comum, por isso eu estou errando. Estou dando um outro passo. Então, estar cercado, né? Hoje, graças a Deus, estou cercado de pessoas que me desafiam pelas suas histórias, de que eu conheço, gente séria, gente que trabalha, que produz muito, e pelos seus resultados alcançados, que aí o resultado vira legado depois. Então, o resultado vira legado. O resultado vira legado. Então, o ambiente, então, molda. Molda para que você transforme o resultado em legado.
Então você pode estar num ambiente, numa mesa que vai mudar o seu futuro ou vai mudar o seu atraso. Exatamente isso. Exatamente. Concordo. Então, às vezes a vida não muda porque... Não é porque o talento é pequeno, mas é porque o ambiente que você está é estreito. Eita, chegou lá. Né? Bom. Então, cara... Bom demais. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou de São João de Meriti. O meu pai é funcionário público, né? A minha mãe abriu mão da carreira dela de professora para cuidar da minha vida e da vida do meu irmão. E o ambiente em que eu fui criado, no bairro que eu fui criado, que não é diferente da cerâmica, onde você foi criado, eu saí de lá... Eu tenho 37 anos hoje. Eu saí de lá, eu vim para Nova Iguaçu tem 5 anos morar, né? Em Nova Iguaçu. Você não tem ideia de como minha vida mudou por eu ter saído do ambiente que eu era. O ambiente que você vai deixar para tua filha é um ambiente muito diferente do que você viu lá atrás. Não tem para onde correr disso. Concordo contigo. Não tem para onde correr disso. O ambiente transforma. O ambiente tem que ser o teu retrovisor para você ver o que passou. Assim, e falando desse ambiente, mas da figura de um líder, do cara que é líder de alguma coisa, o cara que é o cabeça de alguma coisa, você é a mente pensante do teu negócio. Dependendo do ambiente que você tá, você se sente sozinho. Tu sente assim, às vezes tu... Cara, é capaz de você se sentir sozinho, cercado de um monte de gente. O líder é aquele cara que se sente sozinho. Mesmo cercado. Mesmo cercado de um bando de gente. A tua esposa já falou contigo em casa, assim, e tu tá tão aéreo, cara. Tu tá tão... O que tu tá pensando lá do dia de amanhã? No só chegou só o corpo, né? A mente tá lá no... Acontece, cara. É porque isso faz parte. Até porque as maiores decisões da nossa vida, elas são sozinhos, né, cara? Nós decidimos sozinhos na maioria das vezes. Porque a partir do momento que se decide, né? Isso, falando no cargo de liderança, você leva o ônus e o bônus, né? Então, liderança não é só bônus. Cargo de gestão não é só bônus. Tem um ônus, irmão, tem um peso. E o peso de cada decisão, ela vai impactar diretamente na sua vida e na vida de quem você lidera. Não tem a ver mais só com você. Então, o líder, ele vai buscar sabedoria e inteligência para poder tomar as melhores decisões para o bem comum. Sabendo que alguém vai ficar chateado com a sua decisão, é certo. Só que quando você age com clareza, né, por mais que essa pessoa não entenda a sua decisão, ela vai respeitar. E é isso que muda o jogo. Talvez você não vai entender tudo aquilo que eu vou fazer, ok, até porque isso é uma atribuição minha, eu estou sentado nessa cadeira, mas que não nos falte o respeito, porque a partir do momento que você decide e entra a falta de respeito, essa pessoa que te contrariou ou que ela está avessa à decisão que foi tomada, ela começa a trabalhar contra aquilo que está sendo proposto. Aí é covardia. Então não é necessário nós concordarmos sempre, porque algumas vezes de fato pode ser que as visões não vão se encaixar ali, e ok, faz parte do jogo. Se todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando também. Então, esses conflitos... Todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando. Ninguém está pensando, cara. Então, os conflitos de pensamento fazem parte, cara. Os conflitos de pensamento fazem parte do jogo. Gente madura não tem problema com conflito. Não, eu tô pensando de uma forma, você tá pensando de outra. Não. O conflito gera aprendizado. Né? Faz parte do jogo, faz parte. Na alta gestão, faz parte. Eu vou colocar o que eu penso, você vai colocar o que eu penso. E no final, sobrepõe, prevalece o que é o melhor para todo mundo. Se o que eu penso é bom pra gente, e o que você pensa é bom para todos nós, não é bom para um, para dois, é a sua decisão que fica. Porque é o que é bom para todo mundo. E aí o bem comum, ele tem que prevalecer. E aí entra novamente a humildade do cara reconhecer que não é a ideia dele que é melhor. Não. Mas mesmo assim ele vai seguir a ideia do outro. Vai seguir por respeito, né, cara? Vai seguir por respeito. Porque quando você age dessa forma, você deixa um caminho aberto e pavimentado para que haja sempre o diálogo, sempre a troca.
Porque se você se coloca como dono da razão em tudo, daqui a pouco, meu irmão, você gostaria até de trocar uma ideia com alguém, pedir a opinião de alguém. As pessoas não querem nem mais opinar, porque no final vai fazer o que você quer, porque quer a minha opinião. Só pra fingir que tá me ouvindo? Isso trava a mentalidade. Trava, a equipe trava. Pô. Não adianta falar. Porque não adianta falar. Às vezes o cara tem boas ideias. Tem. Guarda pra ele. Às vezes a questão não é nem só boas ideias, ele tem boas soluções. Exatamente. Pô, surgiu um problema, o cara sei como resolver. Mas ele vai lá e não fala. Por que ele não fala? Porque ele sabe que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Um dos piores sentimentos é o de você, dentro de um trabalho em equipe, é você saber que a sua voz não vai ser ouvida. Caraca. Esse é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter trabalhando em equipe. Cara, não adianta eu falar nada aqui, ninguém vai me ouvir. Quando entra nesse estágio, fica ruim para todo mundo. Significa que a ponte da audição, da escutativa, ela foi destruída. Como é que um ser humano vive com o outro do lado dele falando assim, cara, não adianta falar com ele. Poxa, não adianta falar com ele. Não, escuta ninguém não. No final tem que ser do jeito dele a situação. Porque se não for do jeito dele, não funciona. Então, é por essas e outras que, tratando-se de liderança e gestão, muita coisa vai indo por água abaixo. Tá rindo? O negócio é sério. Cara, é muito insight maneiro, cara. Faz total sentido, cara. Tu acha que tem líder que desanima? Pô, pelo amor de Deus. Acho que Muita coisa. Muita coisa. Tem muitos liderados bons tomando o carimbo de ruim, porque na verdade o gestor dele é ruim. E acaba que reflete pra tropa dele lá. Tem líder que é um coveiro de talento, pô. Sério. Tem líder que é coveiro de talento. Ele não pode ver ninguém ali talentoso que ele vai lá e ele que mata o talento. Ele vai lá e enterra o talento da pessoa. Ele que encaixota, entendeu? Assim como tem líderes também que são pessoas que têm a habilidade de desenvolver talentos. Entende? Os dois perfis. Normalmente esse cara que é o coveiro de talento, ele é um inseguro. Por quê? Se esse cara despontar aqui... Ele vai tomar meu lugar. Ele vai tomar meu lugar. Quem está na posição de liderança e tem esse tipo de pensamento que eu sabotador, eu tenho que sabotar todo mundo para eu poder... Ninguém pode ser maior que eu aqui. Para eu poder me manter no trono. Você não é um líder, você não é um gestor. Você é uma pessoa só fraca que foi colocada numa posição de poder. E aí o que você tem hoje é só essa posição de poder. E talvez essa cadeira pro cara foi conquistada por relacionamento e não por competência. Aí é por água abaixo. Se tudo que você tem é um título em uma empresa, você não tem resultado, você não forma ninguém, você não entrega nada, você dorme e acorda pensando na cadeira que você está sentado, que você tem que dar um jeito de se permanecer nela, você não pode perder isso. Se tudo que você tem como gestor é um título, pelo amor de Deus, você tá acabado já. Você já acabou, só esqueci de te avisar. É isso aí. Porque quando você... uma das funções do líder é desenvolver mais gente. Né? Fazer com que as coisas do seu lado sejam melhoradas. Líder que se impõe pelo título, líder que... Cara, quem precisa dizer que é alguma coisa, porque na verdade não é nada. Sabia disso? Tu nunca vai ver alguém que é dizendo que é. Agora, a pessoa que não é nada... tu precisa sempre... Se autoafirmar. Se autoafirmar. Tem essa necessidade de te dar carteirada. Sou fulano. Eu que fiz. E para qualquer lugar que chega, tem que dar carteirada. Esse perfil é o perfil da pessoa que ela é fraca, insegura demais. E porque a todo momento ela tem que ficar se autoafirmando para ela e para você. Puf. Eita, meu irmão. Caraca, bicho. Quem sustenta o líder quando o líder parece forte pra todo mundo? Rapaz, pergunta boa, né? Quem sustenta? E você falou, cara... Você falou 2 pontos importantíssimos aí. Cara, porque o líder sofre desânimo, assim. Ele é pego... Ele desanima algumas vezes. Muita coisa. E aí, se ele também não tem uma equipe que tá ali pegando o braço dele, ó, meu irmão, tô aqui contigo. Tô aqui contigo. O líder não precisa se mostrar forte pra equipe o tempo todo. Não, nem consegue. Né? Porque isso vai trazer até uma doença pro cara. O super-herói, pô. Mas quando o cara, ele tem na equipe dele um porto seguro de que vai ajudar ele na trincheira,
Na guerra. Maneiro. Ele sabe que se ele não for hoje pro escritório, o time dele vai tocar o barco. Sim. Não precisa que ele esteja lá pra cobrar alguém, pra alguém fazer o que tem que ser feito. Acho que é a equipe dos sonhos, né, da galera? Cara, eu acho que isso se dá no dia a dia. Por quê? Quando você desenvolve o companheirismo, isso na vida. A gente era assim na rua. Um amigo nosso que era nosso fechamento ali, que é aquele amigo, né? Nós dois. No futebol, se alguém rasgasse ele, na bola seguinte, tu ia lá e rasgava o cara que rasgou ele. Lealdade. Lealdade, mano. Lealdade. Se pegar pra ele, vai pegar pra mim. Isso aí. Nem ele revidava, o amigo já revidava. Sim, no futebol, o quê? Não, vai pegar não. Então, quando você constrói relacionamentos reais, verdadeiros e duradouros, as pessoas vão ficar contigo no dia bom e no dia mal. Na verdade, elas não vão ficar contigo no dia bom e no dia mal. No dia mal, elas vão te carregar. Porque por muito tempo você carregou elas. E no dia bom, eles vão suportar o teu sucesso. Sem nenhum pingo de inveja. Sem nenhum tipo de dor. O cara que é leal mesmo a você, o cara que suporta o sucesso. Suporta. Consegue te aplaudir. A mão dele não trava, não. É isso. A mão dele é isso. Pá! Tem gente que, cara, tem gente que tem dificuldade de aplaudir o outro. Pelo amor de Deus. Queria estar fazendo tudo, menos aplaudindo esse cara. Pelo amor de Deus. Queria sumir daqui. Caraca, bicho. Ai, Jesus Cristo. Então, velho. O que o cara desse precisa, assim, ou um líder, ou um cara que tá empreendendo, o que ele precisa matar dentro dele pra ele viver o próximo nível? Cara, a ansiedade. A ansiedade. Porque quando você começa um negócio, né, você não precisa ter ansiedade de poder materializar logo os seus resultados. Algumas pessoas estão vivendo hoje de uma forma, passando por algumas dores na vida, na ânsia de viver aquilo que já estaria no curso para ela viver. Ela já está semeando, ela já está trabalhando. Ou seja, se seguir esse fluxo, daqui a pouco você consegue, caramba, de repente realizar aquele teu sonho de comprar aquele carro que você queria, aquela viagem que você queria, dar uma estrutura melhor para a sua família, poder viver melhor. Já estava no curso. Só que ele viveria daqui a 1 ano, 2 anos, só que ele quer viver isso hoje. Aí o que ele faz? Ele antecipa o futuro dele para hoje. Todas as vezes que você for antecipar o seu futuro, você vai pagar caro demais. Vai pagar caro demais. Porque isso aqui, você viveria daqui a 1 ou 2 anos, naturalmente, porque você já está seguindo esse fluxo. As coisas já estão acontecendo. Só que agora você precisa se descapitalizar, fazer dívida para antecipar aquilo que você pagaria à vista. Aí, meu irmão, tu vai pagar um preço muito caro. Então, essa ansiedade de viver o futuro que você está vendo na sua frente, está sendo construído, isso atrapalha muita gente. Aí é o cara que ele tem que... Não, vou ter que me posicionar. Aí o cara tem que comprar carro. Eu não entendo essa loucura. Tem que comprar carro para me posicionar, tem que comprar telefone para me posicionar, tem que comprar tudo em busca do posicionamento. A galera aluga casa para gravar vídeo, para mostrar que tá em casa. Para se posicionar. Para se posicionar. Então, assim, olha o nível que nós chegamos. Isso, na verdade, não é para se posicionar, para impressionar os outros, para as pessoas acharem que você é aquilo que você não é. É isso. É isso. Sabe? Então, esse personagem, ele custa caro e dá trabalho de manter. Então, ele custa caro e dá um trabalhinho de manter. Então, quando você faz isso, automaticamente você atrapalha muito o seu futuro empresarial, cara. Eu acredito nisso. É preciso desconstruir ou destruir uma versão antiga nossa pra gente poder olhar para um novo eu. Meu irmão. O cara que quer empreender, ele tem que abrir mão de muita coisa, né? Ele abre mão de algumas coisas pra ele... É o que você falou, o cara que quer antecipar o futuro é o cara que destrói tudo. Ele destrói. Paga muito caro. Paga muito caro. É exatamente isso. Muito, muito caro. A galera do comércio sabe. Você pega uma venda que você vendeu no cartão em 12 vezes. A operadora do cartão vai lá, pô, não quer antecipar? Caraca. Aí o cara quer. Todo dia me ligo. Meu irmão, cara, rapaz, mas eu vendi 1.000. Fui antecipar, meu irmão. Só me pagaram tipo 800. Perdi 20%. Que isso, cara? Por que você pagou mais caro? Porque você quis antecipar. Algo que já estava programado para você receber no seu fluxo natural. Então, todas as vezes que isso for acontecer na tua vida, você vai pagar um preço. E bem caro por isso. Mano.
Tô pensando aqui, porque todo dia me ligam para antecipar essas vendas de cartão de crédito aí. Mas assim, tem muita gente querendo crescer sem respeitar fundamentos. E aí, cara, o negócio sem fundamento não cresce. Ele pode até inflar. E nem permanece, né? Ele pode até inflar, né? É diferente de crescer. E permanecer, né, cara? E permanecer. Acho que o grande legado, cara, é permanecer. Alguém te encontrar daqui a 10 anos, 15 anos e te encontrar na luta. Caramba, esse cara, meu irmão, esse cara tem uma história de constância nisso. Porque o nosso resultado, aquilo que a gente vai... Cara, demora. As coisas demoram, gente. As coisas demoram. E pro cara que tá começando a empreender, que acho que é o nosso foco aqui, o cara que tá começando, assim, o que você diria? Qual é a maior irresponsabilidade financeira que os pequenos empreendedores normalizam? Não ter nenhum tipo de controle de gestão. Para mim, isso é uma irresponsabilidade. Não tem nenhum tipo de controle. Eu não tenho nada do qual eu consiga medir aquilo que ele tá fazendo, que eu estou fazendo. Eu não sei quanto é que entra, eu não sei quanto é que sai, eu não sei quanto é que eu compro. Eu só sei que a coisa acontece. E isso a gente não está falando nem de sistemas mirabolantes. Não preciso ter um sistema multinacional aqui, não. Às vezes uma planilha de Excel com entrada e saída, para o cara que está começando já vai ser o ajuste. Aquela planilha de fluxo de caixa raiz. Depois o cara montar um planozinho de contas, a sua empresa até tem uma ferramenta que você me apresentou uma vez muito interessante, cara. Que você conseguir ver gráficos ali e você conseguir ter o teu caixa, você conseguir saber para onde está indo o teu dinheiro, o que você pagou no dia, o que você recebeu de venda. Verdade. Cara. Eu acho que pro cara que está começando, isso é o chão. Assim, pro cara, né? Ele precisa se habituar a controlar e gerir as coisas. Senão, meu irmão, ele não vai conseguir se sustentar em nada. Um outro problema que eu vejo, assim como eu já passei por isso, vejo em muitos pequenos empreendedores, principalmente os caras que começam como MEI, né? É o cara misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do CPF do cara. Isso daí é tragédia. Isso daí é tragédia. A tragédia porque... Na faculdade, o professor falava, o cara tem uma padaria, mora em cima da padaria. Aí ele desce com o boleto da conta de luz dele, paga lá na padaria. aí ele precisa do dinheiro pra comprar farinha pra fazer o pão, aí ele tira da padaria. A parcela do carro dele, ele pegou o boleto em cima, desceu, pagou na padaria. Caramba, e no final do mês o cara não sabe. Eu não sei qual é a margem que eu tive na minha padaria, eu não sei... eu não tenho prolabore, tem sim, você antecipa tudo. Eu não consigo receber nada da minha empresa, eu sou funcionário do meu negócio. Eu não consigo pagar minhas contas direito, cara. Como assim? Tá misturando tudo aí. Então, acho que fazer essa separação no início, você acha que já encurta um caminho? Cara, encurta muito. Porque, cara, você começar estruturado com um mínimo de organização vai te poupar tempo de retrabalho lá na frente. Porque se você começa naquela forma, né? Bumba, meu boi, vambora pro troço. Você vai ter que parar para organizar isso. Você vai ter que parar, senão você vai quebrar. Então não é melhor começar agora já fazendo o beabá? Já começando fazendo aquele feijão com arroz bem feitinho? E já analisando essas premissas, colocando as coisas em ordem para elas já irem sendo estruturadas assim. Por quê? Se você não fizer agora, uma hora você vai ter que fazer. Porque se você não fizer, o negócio vai quebrar. Como eu falei, a primeira frase que eu falei no início da nossa conversa é organização. Isso não existe talento, cara. Tem gente talentosa perdendo pra gente organizada. Tem gente talentosa perdendo pra gente organizada, porque o organizado ele vai seguir a risca. Aquilo que tem que ser feito. O talentoso ele resolve a hora que ele quer. Faz do jeito dele, porque o meu jeito funciona. Não, cara. Existem alguns fundamentos empresariais, como o da gestão, tem um fluxo de caixa. Tem um nome bonito para isso, que é despersonificação da pessoa jurídica, que é exatamente o que você falou sobre a separação da pessoa física, sobre a separação entre... Como é que é o nome? Despersonificação da pessoa jurídica. Esse é um nome bonito para falar para você. Não mistura o seu CPF com o seu CNPJ. Esse é um nome bonito. Aí a gente vai dizer, para com essa palhaçada, não arruma essa confusão. Esse é o nome bonito, entendeu? São esses dois pilares que a gente está aqui esboçando, tratando. Claro que tem outros também, né? Que para mim é essencial, que é um planejamento mínimo, que é você conseguir fazer um business model Canva lá, que você abrir lá
e desenhar o teu público-alvo, como que você vai vender, para quem você vai vender, todas essas definições para você. Quando você define isso, você que trabalha comigo na parte de comunicação e marketing, até a comunicação é mais assertiva. Gente, é uma cadeia alimentar, é um ciclo que a gente vai fazer e vai preencher. Então, se a cada dia nós irmos aprendendo um pouquinho cada um, e esse pouquinho de cada um, a gente vir ajustando e vir colocando as coisas no lugar, já, lidar com tudo isso não vai ser nenhum monstro para você. Você vai tirar de letra, desde que você comece a fazer o beabá. Tem que fazer o beabá. Eu vou trazer um problema que eu enfrentei. E faz muito sentido com isso que você está falando. A pessoa vê o faturamento no final do mês. Né? E aí o cara fala, pô, faturei 500 mil reais aqui. Faturamento não é lucro, né? Eu não consegui ver dinheiro no meu bolso. Eu tô tendo prejuízo na última linha, não tô conseguindo enxergar resultado. Né? E aí você vem pro dia a dia, teu fluxo diário. E um problema que até a gente está organizando agora, né? Inclusive quero mandar um abraço pro Prati aqui, meu sócio, pra Simone, pra Natália, minha esposa, que são quem realmente ajudam a fazer essa operação dar certo. Mas assim, no dia a dia, a gente viu algumas falhas. Primeira delas, se eu vendo 10 mil no dia e estou pagando 15 mil de boleto no dia, então tá errado. O fluxo já não bateu. Já não bateu o fluxo. Então, essa reestruturação do fluxo de caixa, de data, meu irmão. Porque você, às vezes... Não no negócio do mini mercado, não. Mas no Ceasa tem muito isso. O cara compra à vista ou compra com 3 dias, dependendo do produto. E o cara vende com 30, 45 dias de prazo. Ixi. Meu irmão, como que o cara... Pesado. Consegue... Manter o negócio funcionando. Então não é só movimento. O cara realmente precisa fazer a gestão do negócio dele. E precisa compreender que esse calendário de pagamentos e de recebimentos precisa ter um casamento entre eles ali. Verdade. Porque senão, por mais que você tenha faturado 500 mil no final do mês, vai ter um dia que você não vai conseguir ter dinheiro para pagar um boleto. Não vai ter como. Que era só você trocar a data. Top. Então, cara, isso hoje... Não é história, não. Tá fazendo... É o que a gente está vivendo no nosso negócio. A gente está tentando agora organizar o dia a dia. Porque a gente vê o faturamento no final do mês e acha que a gente está rico. Mas, poxa, por que hoje eu não estou conseguindo pagar os boletos que vencem hoje? Com o valor das minhas vendas de ontem. Verdade. Então, realmente, essa organização, ela... Cara, vai ajudar muito a você conseguir chegar no final do mês e ver tua última linha no azul. É isso. Né? Você tem que ficar postergando isso. Aula sua. Pô, então eu tô aprendendo contigo aqui. Então, até tinha uma frase que eu tinha anotado aqui, né? A empresa vende muito, mas ainda assim está se afogando. Tem empresa que fatura muito, ainda assim, no momento de crescimento, pode quebrar? Claro que pode. Pode. Se estiver crescendo errado, irmão. Às vezes o cara quer abrir várias frentes ao mesmo tempo. Isso aconteceu, eu não vou falar o nome, mas você vai saber. Num supermercado que tinha na Baixada Fluminense, que durante, 30 anos funcionou da mesma forma. Qual era o padrão do cara? Não aceito cartão, não é só dinheiro, eu trabalho com o público C, meu produto é esse, eu trabalho com volume. Brasil, 30 anos o cara sobreviveu. Aí foi assumir uma galera nova e falou assim, não, irmão, vamos expandir isso aqui. Abriram 8 lojas em menos de 3 meses. 8 supermercados em tudo quanto é lugar. Quebrou, irmão. Aí o cara começou a aceitar cartão, começou a aceitar voucher, começou a aceitar... Só que o cara não entendeu que o voucher é 30 dias para tu receber. O cartão de crédito, se você não pagar uma taxa a mais de antecipação, é 30 dias para tu receber. O fluxo de caixa dele foi pro espaço. E o teu fornecedor tudo à vista. O cara chegou hoje para entregar, você paga hoje. Caraca. E aí? Meus caras quebraram, irmão. Quebraram de ter dívida. Só lá no Ceasa, na loja que eu trabalho, tem uma dívida de 3 milhões de reais. Aí. Então, assim, realmente dá para você quebrar crescendo. É possível. É possível, totalmente, né? Possível. Nesse movimento de crescimento, a corrente da bicicleta saía. Exatamente. E quando a corrente da bicicleta soltou,
Exatamente isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara, muito legal, Ivan. Pô, Poxa, eu queria já obrigado, começar a te agradecer aqui. Nada, irmão. Eu que agradeço, cara. Você é um cara que, pô, sou fã. Felizaço Realmente nesse projeto. curto. E você, eu fiz questão que você fosse o piloto. Pô. Até por eu conseguir me sentir um pouco mais à vontade. Não, Se eu errar... Não, mandou bem se eu errar, o Ivan tá aqui pra me ajudar. Leve. O Ivan tá aqui pra me ajudar. Tem talento. Então, eu sei que é um momento de aprimoramento. Isso, cara, isso aí. Tenho certeza que os próximos serão melhores da minha parte. Não. Mas eu tenho uma sequência de perguntas finais Bora. aqui. Que, assim, bate e volta. Papum. Pra galera que tá começando, pra você poder trazer aqui. É isso aí. Então, se você pudesse sentar hoje diante de um empreendedor que está cansado, travado, pensando em desistir, o que você diria olhando nos olhos dele? Vou deixar tu dormir hoje. Amanhã, às 7 da manhã, nós vamos começar a reconstruir isso aqui. Caraca. Top. Vai dormir. E qual princípio foi inegociável na sua construção? Uau! Teve algum princípio que você não abriu mão? Em algum momento até teve alguma oportunidade de você abrir. Alguém te apresentar alguma coisa e falar que você precisa abrir mão disso aqui. Da tua verdade, sei lá. De quem você é. Cara, pô, que da tua fé. Não, é pergunta maravilhosa, cara. Um princípio que você não negociou. Nenhuma atitude que você tomou. Cara, acho que o caráter, assim, você entender que existem coisas que não devem ser colocadas na mesa. O teu caráter é uma delas. O caráter não pode estar na mesa para ser negociado, sabe? Acho que um homem, ele tem que ter firmeza naquilo que ele acredita, não ser teimoso a ponto de não reavaliar as coisas, que isso aí também pode se tornar um ego, mas você manter a sua retidão, porque se você tiver um caráter firmado, você vai atrair a confiança das pessoas. Um caráter firmado atrai confiança. Eita. E negócio sem confiança não existe. As pessoas precisam confiar naquilo que você faz. É isso. Teve algum hábito, seu que mudou a sua vida mais do que as pessoas imaginam? Cara, sim. Eu vejo que todo dia de manhã tu faz uma caminhadazinha. A corrida de manhã. Aí eu até esse dia postei sua sequência. Acordar, agir e agradecer. Acordar, agradecer e agir. Agradecer e agir. Sim. Isso foi um hábito que você... Cara, foi um hábito que eu... Foi a partir de um momento, assim? Foi um momento muito difícil que eu tava vivendo, assim. Os negócios não estavam bem, eu tava muito mal de cabeça, eu adoeci. Tive a pressão foi tão grande que meu corpo estourou. E ao ir no meu médico, né? Lá, aqui no nosso prédio, eu sempre corria de manhã lá na Bernardino de Melo. E ele falou, rapaz, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, tô trabalhando. Ele, dá pra ver, todo estressado, o corpo todo empolado. Depois eu vou te mostrar a foto, pra nem me reconhecer. Ele, volta pra aquela corrida lá. Aquilo lá vai te ajudar, não vou te passar. Não vai precisar de um psicólogo agora não, a gente vai tratar isso aí da tua pele. Apareceu um caroço na minha cabeça, eu fiz uma cirurgia. Ele vai ajeitar esse negócio e tu vai voltar pra lá. Cara, depois que eu voltei a fazer exercício, minha vida mental explodiu. Eu sou um cara totalmente diferente, eu acordo totalmente diferente, eu vivo totalmente diferente. E, na verdade, eu faço exercício todo dia para poder desenvolver a constância. Porque eu sabia que se eu fosse constante com exercício físico, é um negócio totalmente desconfortável. Hoje eu acordei 5h10 da manhã para fazer exercício físico, porque eu tinha compromisso cedo. Eu tinha um compromisso muito cedo, mas eu não abriria a mão de fazer exercício. Acordei 5h10. Fui dormir meia-noite, acordei 5h10 da manhã. Mas, enfim, sono, dormi e fui assim mesmo. Não abriu mão e foi. Porque se eu for constante nisso aqui, eu vou conseguir ser constante em outras áreas da minha vida. Então, isso foi algo que me salvou e eu consigo aplicar isso para outras áreas também. Então, o esporte, ele... Caraca, 2 para encerrar agora. Complete a frase. Prosperar de verdade é... Viver em paz. Viver em paz no meio da guerra. Porque viver em paz no meio da guerra. No meio da guerra. E qual o legado que você quer deixar através da sua trajetória para sua filha? Você tem uma filha? Tenho uma filha. Qual que você olha para ela assim, filha, eu tô te entregando, tô te deixando isso aqui. Eu quero que você se espelhe nisso aqui. Não é nem pelos meus números financeiros. Não, né? Mas tem algo assim que você... Ela poder olhar daqui a alguns anos, quando ela tiver maior, né, assim, maior de idade e tal, e ser palpável para ela o impacto que eu causei na Terra. Então eu olhar e falar assim, caramba, tipo, meu pai mudou a nossa história,
através da vida do meu pai, tipo assim, Deus fez algo poderoso na nossa história, na nossa família. Mas não foi só a gente, muita gente foi impactada com esse negócio. Porque eu acredito que aquilo que Deus tem para nós vai tocar a nossa casa, em primeiro lugar, mas vai explodir, vai sacudir tudo que tá em nossa volta. Então eu quero que ela, quando ela entender isso e tal, ela olhar e ela puxar lá a história, ela fala assim, caramba, olha o que aconteceu, tipo, através de um legado que ele construiu. Mas não foi só... Nós não fomos uns beneficiados. Que ela poder olhar, chegar nos lugares, as pessoas saberem que ela é minha filha, ela poder andar na rua, as pessoas saberem que ela é minha filha, e ela olhar tudo aquilo que foi construído, não só em mim, mas através de mim. Acho que eu quero que o legado seja palpável. Que ela olhe e fale assim, caraca. Uau. Eu acho que é um dos significados da palavra sucesso para mim. Quando o sucesso para mim só é sucesso quando aquilo que a gente constrói transborda na vida de outras pessoas. Alguém foi acertado, né? Caraca, bicho. É isso, cara. É isso. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Tá com Deus. E você que quer... Por favor, primeiramente, comece a seguir esse canal. Faz a propaganda aí, tá? Siga esse canal. Nós estamos começando do absoluto zero. E você que tem uma história para contar, você que é empreendedor, que está iniciando nessa jornada, quer contar a sua história aqui, comenta em algum lugar no vídeo, porque eu quero conhecer, quero trazer você aqui. Esse podcast é para vocês, é para servir a comunidade de empreendedores que nós temos, não só em Nova Iguaçu, mas na Baixada Fluminense como um todo. Tem muita gente boa que tem história para contar e eu quero trazer você aqui. Então comenta aí nesse vídeo, marca alguém que você lembrou e vamos seguir juntos, construir essa história do Papo da Gente. Tamo junto.